Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos pela internet. Estamos felizes de estarmos mais uma vez neste culto presencial, juntamente com vocês aqui presentes. São um grupinho muito pequeno e os irmãos através da internet também. Nós vamos lembrar que no dia 11 e 12 de setembro teremos as reuniões especiais ali em Franca com o pastor Osmar no tabernáculo, com a transmissão direta. E orem por essas reuniões, estaremos ali. Alguns pastores também vão estar ali nessa reunião. Os que não puderem, claro que vão acompanhar através da internet. Eu creio que será de grande bênção para nós, né? Amanhã, pela madrugada, eu estarei viajando para Governador Valadares, Minas Gerais, para ver as minhas irmãs ali e os sobrinhos que moram ali, né? Já faz mais de um ano que a minha mãe faleceu. E eu quero mostrar para vocês aqui hoje também. Eu adquiri o Agapão, né? O tablet da Voz de Deus. É muito bom. O avanço da tecnologia, hoje você tem todas as mensagens aqui, né? Você não precisa carregar livro. A bateria, desde que eu recebi essa semana, eu não precisei carregar. A bateria dura praticamente uma semana, a bateria dura. Isso que a gente mexe, né? Esse tablet é muito lindo. Vou mostrar aqui alguma coisa para vocês. Tem a Lifeline, que é atualizado todos os dias, a gente recebe no WhatsApp. Os lugares que o irmão Brana esteve, por exemplo, hoje, né? O irmão Brana pregou no Tabernáculo Evangélico de Chicago. O irmão Brana pregou ali mais de 2 semanas. Então eles fazem menção do trabalho do irmão Brana. E aqui também tem alguns vídeos, né? Eu queria que o irmão Jonas vê se puxa um pouquinho esse vídeo aqui, muito lindo. Isso aqui é na África, os irmãos escutando o irmão Brana. Olha a igreja, feita de barro, tijolo de barro. Os bancos uns tijolos de barro. Eles estão ouvindo aqui o profeta, está sendo traduzido também para um dialeto ali daquele país, né? Olha as irmãs, a forma simples, como se veste. A gente vê que são bem pobres, né? Mas puderam crer na mensagem. Olha que lindo. E assim tem muitos vídeos aqui também de testemunhos de irmãos, Panamá, África, várias partes do mundo, né? Que você recebe aqui quase que sempre, né? Quando eles têm, eles mandam. Agora esse tablet aqui, você não baixa joguinho, não tem videogame, você não baixa nada. Esse aqui é somente para você ouvir a mensagem, ler a mensagem. Se você quer ouvir o irmão Brana só em inglês e depois ir acompanhando a leitura, você acompanha. Se você quiser ouvir o irmão Brana no inglês e escutar o irmão Silas na tradução, você acompanha. Olha, eu creio que vale a pena. Um tablet deste aqui, um tablet deste vai custar mais ou menos aí fora quase R$2.000. A Voz de Deus está vendendo esse tablet por R$444, mais 32 de correio, dá 376. E você pode parcelar ainda em 3 vezes. Mas 444 você não faz um rancho no supermercado.
444, muita gente gasta para comprar um sapato. Conforme o vestido que você vai comprar, é muito mais do que R$400. Não vai dizer que o sapato é R$60 como aquele que o Silvio Santos usa, né? A propaganda enganosa. Eu creio que cada irmão da mensagem deveria ter o tablet da Voz de Deus, o Agapão. Sabe por quê? Você tem todas as mensagens aqui. Você não precisa ir lá na estante. Eu tenho estante lá em casa com as mensagens. Eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler. Eu tiro mais de uma hora por dia lendo. Eu leio a Bíblia, leio mensagem. Eu tenho mensagem que eu estou lendo. Eu leio outros livros também, né? Referente a outras seitas. Vejo muitas coisas na internet. Mas aqui tem tudo, né? Você pode estudar a mensagem aqui. Você pode ouvir a mensagem, você leva para onde você queira levar. E é barato, $97. É baratíssimo mesmo. Se você vai numa churrascaria com a família, você vai pagar mais do que isso aí. Eles vão pedir para mim fazer propaganda. E que eu adquiri, eu vi que é bom. Então, se eu vi que é bom, eu tenho que falar para vocês que é bom. Agora vocês aí, mesmo através da internet, não vem me dizer que você não pode, não. Não vem me dizer que você não pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. R$444. Eu tive no terapeuta, comprei umas vitaminas, cloreto de magnésio, fiz autoimunoterapia. Tudo deu R$400 e poucos. Remédio que eu tenho que comprar depois. Aqui você não tem que comprar depois. Não tem papel. Tá entendendo? Não tem papel, não precisa de papel. Você pode colocar do lado da cama ali, ó. Colocar o irmão Brana, ficar ali meditando, escutando o profeta. Não tem coisa melhor. Eu mandei um áudio para o irmão Anderson. Eu mandei o áudio para ele. Aí depois ele me mandou uma mensagem, disse: Pastor Bispo, porque eles me conhecem todos ali na Voz de Deus e lá nos Estados Unidos também. Eu mandei o seu áudio para o irmão Michael White, secretário do irmão José. O irmão Michael é um alemãozão. Ele me recebeu nos Estados Unidos. Nós almoçamos juntos. E a gente já se conhece de várias reuniões no Brasil. O irmão Michael me mandou uma mensagem lá nos Estados Unidos essa semana. Mandou direto para o irmão Anderson, o irmão Anderson traduziu e mandou para mim. Que ele tinha me estranhado, porque ele tinha me perdido meu contato. Porque a gente sempre se escrevia, né? Então, ele ainda lembrava da gente. Tem uma mente muito boa, né? De lembrança, né? Ainda lembrava de nós, sabe que a gente está aqui em Sapucaia, sempre crendo nessa mensagem. Nós não estamos, eu até disse para ele, nós não somos o fanatismo. Esse fanatismo aí que acompanha o ministério do irmão José. Nós não somos, nós cremos no ministério do irmão José. Nós cremos na mensagem de irmão Brana, mas nós não somos idólatra ao irmão José Brana e também nós não somos esse fanatismo que tem no Brasil e no mundo. Eu mandei no áudio para ele, né? Eles gostaram muito, que na verdade eles também não creem nesse fanatismo, né? E não tem como parar, né? Isso parece política, né? Não tem como parar. Vocês querendo adquirir, vocês falam comigo depois, vocês falam pelo WhatsApp. Eu vou passar o zap da Voz de Deus e vocês vão entrar em contato e negociar com eles, né? Que para mim negociar o tablet para vocês é muita coisa para mim. Mas eu posso passar o zap da Voz de Deus e vocês entrar em contato com eles. Deus assim vos abençoe. Vamos ler as Escrituras. E vamos falar um pouco, né, desta mensagem maravilhosa. Depois nós temos algo especial no final.
Filipenses 2:16. Você vê que eu tenho a Bíblia aqui em papel, né? Eu tenho a Bíblia aqui no tablet. Eu tenho outro tablet aqui, né? Que eu tenho os sermões dele. A voz de Deus não tem como colocar o sermão, né? É só para estudo mesmo, né? Ó, eu fui na livraria essa semana passada, me parece. Eu gastei acho que R$200 só em livros. Eu fui vendo livro lá sobre casamento, sobre seitas e tudo. E fui enchendo a cesta ali para ler, né? Para poder você ter conhecimento, né? Porque eu estou, inclusive, terminando agora sobre como iniciou a seita das Testemunhas de Jeová. Como iniciou, quem foi seu fundador. Olha, o irmão Walter Martins, já faleceu, americano, ele faz um relato assim, de documentos, né, sobre essa seita, como começou. E interessante que as demais seitas, né, Universal, Igreja Mundial, que são seita também, é adventista, o espírito é o mesmo. É o mesmo. O irmão Branco diz que os espíritos não morrem. Aqueles fundadores morrem e aquilo reproduz assim, parecendo o bichinho do iogurte, né? Aquilo vai, um inso, né? Uma praga, né? Que vai se espalhando. Vocês encontraram? Filipenses 2:16. A gente tem que trazer a Bíblia para a igreja. Dentro do trem, as pessoas têm que ver a Bíblia, né? O assaltante aponta a arma para você, mas você tem uma arma na mão, você é crente. Se o assaltante é desviado, ele não vai te assaltar. Se ele é desviado, ele não vai te assaltar. Ele vai mandar os colegas largar você de mão, né, se ele é desviado. Porque ele viu a Bíblia contigo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Bondoso Pai, Deus Criador de todas as coisas, fala conosco através da sua palavra. Nos ajuda nessa corrida, nessa caminhada. Ajuda teus filhos através da internet, presente aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus preciosos irmãos? Correndo sem a mensagem. Irmão Brana pregou a mensagem Os Dois Corredores, né? Um tinha mensagem, outro não tinha. Mas todos dois, um foi na vontade permissiva, né? Ele correu na vontade permissiva para poder levar a mensagem para o rei. Mas o outro foi na vontade perfeita, porque ele foi chamado para poder levar aquela mensagem. Um era judeu, mas o outro era gentil e era negro, era um etíope. E eu estava vendo também sobre Filipe. O anjo do Senhor mandou Filipe se aproximar do carro e disse que Filipe correu. E Filipe viu que o eunuco, que também era etíope, estava lendo o profeta Isaías. Se ele viu, enquanto corria, porque o eunuco lia em voz alta, estava lendo em voz alta, então ele correu. Agora, Filipe foi enviado por um anjo. Filipe tinha o que o eunuco estava precisando. O eunuco estava lendo, mas não estava entendendo. O eunuco foi com aquela escritura para Jerusalém, mas também os sacerdotes não souberam explicar para ele Isaías 53. Mas Filipe sabia o que significava Isaías 53, mesmo ele sendo um diácono, um evangelista. Mas ele era um diácono, um evangelista comissionado por Deus. Porque se você é comissionado por Deus, você sabe aonde os seus pés estão colocados, né?
como disse o apóstolo São Pedro 3,16 de 1 Pedro, ele diz que, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me englorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, é o que diz São Paulo aqui. Ele disse, São Pedro disse, para que você possa responder àqueles que querem saber da esperança que há em você. Que você possa responder. Chega aquela hora, você tem a palavra. Deus te comissionou para aquilo. E São Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O atleta, eles o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar desqualificado. Diz São Paulo, a ficar reprovado, né? Pregando a outros, e eu mesmo venha a ser reprovado. É o que, na verdade, está acontecendo. Já aconteceu e está acontecendo. Porque você nunca deve pregar um sermão, você deve viver um sermão. Porque geralmente é muito fácil dizer o que a pessoa tem que fazer. Agora tem que saber se você já fez aquilo. Porque é muito fácil mandar alguém fazer. E se você já fez isto? Quando Davi foi deposto do seu trono, quando seu filho lhe tomou o seu reinado, aquele filho de Davi, chamado Absalão, ficaram 2 homens para poder enviar as mensagens para Davi, para informar a Davi ali em Jerusalém o que estava acontecendo. Davi estava no exílio, um deles era Jonatas, e o outro era Aimás. Segundo Samuel 15, verso 36, que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, era um dos mensageiros, que era encarregado para trazer a mensagem a Davi, e Jonatas, filho de Abiatar, pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvides. Então, eles eram os mensageiros de Davi ali em Jerusalém. Então, eles traziam a mensagem. Quando travou a batalha do exército de Joabe contra o exército de Israel, liderado por Absalão, Absalão morreu na batalha. Só que Davi não estava na batalha. Davi estava na fortaleza e eles tinham que levar a mensagem para Davi. Eles tinham que levar a mensagem da vitória. Só que tinha que avisar o rei que o filho dele tinha morrido. Dizer para o rei que Israel ganhou a batalha era fácil. Agora, dizer para o rei que o seu filho tinha morrido era difícil. Essa mensagem ninguém queria levar. Agora, apareceu um mensageiro que não tinha nem sido escolhido por Davi para ser mensageiro, era gentil, mas o judeu, ele tinha preferência porque foi escolhido por Davi. Aimás e o seu irmão Jonatas foram escolhidos por Davi para lhe informar tudo. E quando Joabe chamou os mensageiros, Aimás se apresentou e disse: eu vou levar a mensagem hoje. Joabe disse: você não vai levar a mensagem. Você não vai levar a mensagem para o rei porque você não tem a mensagem. Ele disse: não, mas eu tenho.
Joabe disse: você não tem a mensagem. Porque tinha que levar para Davi uma mensagem completa. Não era uma meia mensagem. Não era uma mensagem que eles venceram a guerra. Joabe disse para Ahimaás: você não tens uma mensagem conveniente. O Etíope tem a mensagem. Ele esteve perto. Ele estava comigo. Ele pode detalhar. Você tem a mensagem que alguém lhe contou, mas ele viu. Ele estava junto. Ele não tem medo de falar para o rei que seu filho morreu. Os mensageiros têm saído hoje pela terra, anunciando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, anunciando os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Mas Davi, quando perguntou para o Ahimaás: e o meu filho Absalão? Disse: rei, eu vi um alvoroço, essa parte eu não sei. Então fica de lado. E o sentinela disse: está vindo um outro corredor. E pelo jeito parece que traz boas novas. E o Etíope tinha a mensagem para... Diz as escrituras aqui, que a mensagem de Etíope perturbou o rei. Fez o rei chorar, entrar em pranto. Se o filho tinha morrido. Porque Davi perguntou: e o jovem Absalão? Eles contaram que generais foram mortos, capitães foram mortos, houve uma grande matança, o exército fugiu. Davi não queria saber disso, ele queria saber do seu filho. Ele queria saber dos 7 trovões, ele queria saber do 7º selo, ele queria saber do novo nome. Era a mensagem que o Ahimaás não tinha para poder levar, não tinha coragem de dar para o rei. Na mensagem O Ed Satânico, a partir do parágrafo 20, isso aí está em 2 Samuel, que eu relatei para vocês, capítulo 18. No capítulo 18, você encontra toda a história. Lutero teve sua mensagem, Wesley teve sua mensagem, Pentecoste teve sua mensagem. Agora, Lutero não teve a mensagem completa, a mensagem para o rapto. Ele era apenas um broto. Era uma mensagem muito sensível. O Wesley era só uma borla. Não tinha grão, não tinha alimento. A mensagem de Lutero também não era uma mensagem que tinha alimento. Não era um grão amadurecido, era só um broto. Wesley, da mesma forma. Pentecoste foi só a palha, não tinha alimento, não era o tempo do alimento ainda. Também diz, porém, por conta és morno e não és frio ou quente, as emoções de fora, a concepção mental do evangelho. Agora, quando a gente fala da concepção mental, você não pode ter Cristo só na memória. Você não pode ser um crente de acordo com a sua concepção. O grão, ele tem que morrer. Se ele não morrer, ele fica só. E se ele morrer, ele brota, ele produz muitos frutos. Tem que haver uma morte. Mesmo nós cristãos, nós não devemos estar satisfeitos com a vida cristã que nós levamos. De repente nós levamos uma vida cristã de conhecimento. Isso aí leva você a ser perdido ainda. Porque o mundo teológico, hoje, o mundo eclesiástico, eles estão em busca de conhecimento, porque é o éden de Satanás. Estão em busca da cultura, da teologia. Eles ignoraram o irmão Branham, porque o irmão Branham não tinha a cultura que eles esperavam, que o Elias deveriam ter.
eles ignoraram o seu ministério. Eles seguiram ele por causa do sobrenatural. Eles seguiram a Jesus por causa dos pães, dos milagres. Mas quando o sobrenatural desceu, a revelação da palavra, eles o abandonaram. Quando chegou a hora deles tomar uma decisão para comer a sua carne e beber o seu sangue, e Jesus não deu explicação, eles o abandonaram. Chega aquela hora do teste, meu irmão e minha irmã. Nós vamos enchendo a igreja, enchendo, mas vem aquela hora de uma separação, vem aquela hora que Deus tem que testar, vem aquela hora que tem que ver aquelas vagens, e a maioria das vagens não tem grão, é tudo vazia, cristãos vazios, juventude vazia, ministério vazio. Chega essa hora que nós não viemos a ter uma decepção, como diz São Paulo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforçado inutilmente. Porquanto ele disse, tu estás nessa forma, te vomitarei de minha boca. Em outras palavras, ali enfermou, veio a igreja nessa condição. E recorde, eles o vomitaram fora, estava fora da igreja, tratando de regressar ao interior nessa horrenda era da igreja de Laodiceia. O Deus desse mundo hoje, Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Como é que se adora Satanás hoje? Você sabe? De repente você pode estar adorando e não sabe. Irmão Brana pregou essa mensagem tão tremenda no ano de 65. Ele nunca tinha trazido uma mensagem num calibre como este. Chegando a um ponto de ver a igreja na condição que a igreja estava, depois de trazer a revelação dos 7 selos, e a igreja ainda era bebê, o Espírito Santo tinha dito para ele desde as eras, e depois no selo disse novamente, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. O povo ainda era bebê, a sua igreja era bebê, o seu ministério era bebê, eles estavam apegados aos dons. E o mensageiro estava tentando os tirar daquela dispensação, da restauração dos dons para a palavra revelada do dia. E ele diz, Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Porque, veja, Deus, o alimento de um Deus é adoração. Você sabia disso? Alimento de Deus é adoração. O nosso Deus se alimenta de adoração. Ele não se alimenta de carne, de arroz, feijão. Para ele se alimentar disso, ele tem que estar num corpo. Quando ele visitou Abraão, ele comeu manteiga, pão, mas Abraão lhe adorou. Porque é o alimento de Elohim, é adoração. Jesus disse que tinha um alimento que eles não conheciam. Depois que ele falou com a mulher samaritana junto ao poço, eles tinham ido lá comprar pão. Olha só, eles ignorantemente adoram a Satanás, porém é Satanás personificando a si mesmo como a igreja. Como é que adora Satanás hoje? Através da igreja. Você pensa que aquela pessoa, depois de ouvir essa mensagem, saber que isso aqui é verdade, mas ele investiu tanto naquele prédio, ele investiu tanto naquela organização, que ele nunca vai deixar. Que ali ele criou seus filhos naquela igreja. Ele criou seus filhos ali. Aquela torre tão linda, naqueles bancos de almofada, ar-condicionado, aquela grande organização. Vem pastores de várias partes do mundo a estarem ali. Pensa que eu vou largar o meu ministério tão grande para seguir um grupo desses aí com essas tonterias? É assim que eles dizem.
Mas Satanás está sendo adorado hoje através da igreja. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Vamos, através da igreja, através de determinados ministérios, Satanás está sendo adorado. Porém, é a forma em que o tem feito Satanás. Ele se alimenta dessa adoração. O que ele disse para Jesus? Tudo te darei se prostrado me adorarem. Ele queria que Jesus lhe adorasse. Agora, durante todas as eras, esses milênios, ele tem sido a pessoa mais adorada. Depois que Lutero trouxe a sua mensagem, anjos caídos entraram naquele ministério e denominaram o ministério luterano. E Satanás passou a ser adorado através da igreja luterana. Da mesma forma aconteceu no ministério de João Wesley depois da sua morte. Anjos caídos entraram ali, denominaram aquela mensagem. Da mesma forma aconteceu no tempo dos pentecostais. A sua mensagem foi denominada línguas estranhas, sinais, maravilhas, dons. E Satanás passou a ser adorado através daquela organização, aquela igreja, aquela denominação. Agora nós tivemos a mensagem. Se houver tempo, nós vamos entrar ali, onde Mombrana fala do seu ministério. Ele diz que aquele seu ministério já estava chegando no fim. Aquele seu ministério já estava acabando. O povo, hoje, Satanás está sendo adorado hoje através da primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana. Gente, nós estamos nos baseando dentro da mensagem. Isso o irmão Brana ensina que aconteceu através das eras. Lutero era homem de Deus. Lutero não era de Satanás. O Wesley também não. William Seymour não era de Satanás, era de Deus. O William Brana era de Deus. Mas o sistema hoje não é de Deus. Satanás é adorado através daquele sistema. Depois que aquela liderança morreu, vem um sistema. Olha o que ele disse. Você diz, porém, espere um momento, nós pregamos a palavra. Volte, olhe aqui meu texto essa noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra para Eva. Você está admirado com os pregadores, né? Fulano prega, mas não esqueça que Satanás foi o primeiro pregador. Você está achando que aquilo ali é Deus, aquilo é o diabo. Porque ele, o que é que ele fez? Ele simplesmente torceu um pouquinho a palavra para Eva. Ele pregou, mas torceu só um pouco. Naquele momento do entusiasmo dela, naquele momento emotivo, ele deu uma torcida, certamente não morrerás. Veja se ele não está dando uma torcida. Novo nome não é Brana, é a palavra revelada. Novo nome não é Brana, novo nome é Jesus. Ele está dando uma torcida. Nós temos o Agapão, mas vamos ver se mais tarde coloca a carta áudio aqui. A voz do irmão Brana. Porque ali é a voz do irmão Brana. Deus tem dito, né? Vê? Satanás foi e pregou para Eva e disse, Deus falou. Ela disse amém, mas não vai morrer. É essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Porém, quando tomar as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Isso é tudo que ele tem que fazer ver, é fazer com que a gente creia nessa forma
Isso é tudo, porque não se pode tirar uma palavra isto. Mas isso é o que ele faz. Agora, o irmão Brana disse que nos dias de Jesus, ele fez aqueles judeus, disseram, olha, tudo que Moisés fez estava perfeitamente correto. Tudo que Moisés pregou estava perfeitamente correto. Mas esse aí não é o homem, não. Moisés não pregou isso que ele está pregando. Só que Jesus, ele era a interpretação do que Moisés pregou. Você tem que entender que Jesus era a interpretação, ele era Deus em carne, ele era o verbo que se fez carne. Isso Satanás não viu. Mas aqueles sacerdotes ouviram a Satanás, como Eva tinha ouvido a ele lá no jardim do Éden. Veja se isso também não se repete nesse dia. Claro que está se repetindo. Esse engano da igreja hoje, vê, o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adoram a Satanás nesse dia pensando que estão adorando a Deus. Porém, estão lhe adorando através de um credo. É uma adoração. Estão lhe adorando através de uma mensagem. Que Deus é um, Jesus é outro. É um credo. Estão adorando a Deus? Não, o Deus dessa era maligna está sendo adorado através desse credo, dessa denominação, dessa mensagem errônea, desse sistema. Ignorantemente eles estão adorando a Satã. Denominações feitas pelo homem, credos, que tem trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para esse dia é pregada e vindicada, eles nem assim crê. Porque ela está sendo pregada nesse dia, Apocalipse 10, 8 a 11, e está sendo vindicada. Pregada e vindicada. Gente, vem a hora do nosso teste. Chega a hora do teste dos nossos filhos. Chega a hora do teste dos obreiros, dos diáconos. Chega a hora que a sua esposa vai ser testada. Ela tem que ser testada. A minha esposa tem que ser testada. Seu marido tem que ser testado. Isso é individual. Por isso, se alimente da palavra. Se alimente da mensagem do dia, porque a mensagem de ontem não vai resolver nada para você. Você estará correndo sem a mensagem, como Aimaas. Você estará lutando em vão, golpeando golpes no ar. Olha, ele disse. Quando ele disse que ele faria, então por quê? Nos perguntamos por quê? Por quê? Por que não crê? Quando Deus disse que ele faria certas coisas e as fez, mesmo assim voltam suas costas e se retiram. Tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Porém, virou suas costas a isso para atender ao que ele tinha que fazer, melhor dizer. Ela virou suas costas para atender ao que ele tinha que dizer. Apenas recordem, em outras eras sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles. Satanás não vai perverter a primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brando. Satanás fez com que eles ficassem lá atrás, dizendo, nós estamos trazendo a mensagem precursora da segunda vinda, esperando a segunda vinda, como ele fez com aqueles judeus que esperar o Messias. Espere ele, esse não é ele. Então eles disseram, é só uma nuvem de anjos. Foi só uma aparição. Foi só uma vindicação. Não viram que ele estava vindo como filho do homem, revelando os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome.
Como Satanás fez lá atrás, ele também fez com o povo da mensagem. O povo da mensagem hoje está correndo sem a mensagem, porque a mensagem que levam não é a mensagem do rapto. A mensagem da primeira e segunda etapa, ela já está no passado, ela já é história. Hoje é Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem do dia, a mensagem da hora, meu irmão. Olha, tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Olha, em cada era sempre acontece que Satanás trata de perverter a palavra para eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. Parece que o irmão Brando pegou uma única mensagem chamada Ed de Satanás. Satanás fez os judeus ver uma outra era e tirar os olhos da nova era que estava vindo, a era apostólica. Porque quando vem Irineu, ele quer levar o povo para os dias de Paulo. Quando vem Martim, ele quer levar o povo para os dias de Irineu. Quando vem João, ele quer levar o povo para os dias do irmão Brana da primeira e segunda etapa, da mensagem precursora. Você vai ver que ele vai lutar também entre os judeus. Ele vai botar a cabeça daquele povo judeu e dizer, não, o Messias é entre os gentios. O Messias não é aqui com esses dois homens, não, esses são charlatões. Como ele trabalhou lá nos dias de Jesus, trabalhou nos dias de irmão Brana, está trabalhando hoje aqui, ele vai trabalhar lá com os judeus também. Porque Moisés e Elias têm que ter a oposição, a sua mensagem. Satanás vai estar ali, dizendo, não, o que eles estão trazendo, isso está errado. O verdadeiro Jesus é aquele que os gentios pregavam, que tinha lá nos Estados Unidos, profeta William Branham. Mas só que aquela mensagem já passou. Ele sempre traz uma mensagem passada, porque ele não se firma na verdade. A verdade é a mensagem da hora. Ele levou aqueles judeus a se firmar na mensagem de Moisés, mas Moisés não era mais a mensagem da hora. Primeira e segunda etapa não é mais a mensagem da hora. A mensagem da hora é Apocalipse 10, 8 a 11. Vejam. Vê. Note, quando Jesus veio, vê, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardasse a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. Ele diz, olha, temos que guardar a lei. E trazia o sermão sobre o Monte Sinai, e trazia o sermão sobre o Egito, sobre Israel entrando na terra, sobre Moisés dando a lei para Josué. Aquilo era pregado. A mensagem era bonita. Satanás sempre foi o pregador, pregou para Eva. E agora estava pregando para aqueles rabis e para aqueles mestres. Hoje ele está pregando para esses pastores, grandes teólogos, dessa mensagem, dizendo, não, nós temos que trazer Jesus Salvador, o negócio é Jesus, é Jesus. Não é Brana. Ele não quer ouvir Brana. Ele quer fazer o povo crer em Jesus. Lá de trás, Jesus, Brana, ele desvirtua a mente desse povo. Olha o que o Senhor disse, vê, que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando, contanto que lhes mantivesse religioso e na lei de Moisés. Vê o que ele fez? Estava tratando de dizer, esta parte da palavra é exatamente correta. Mas esse homem não é essa pessoa. Olha, a terceira etapa está correta, novo nome, mas não é esse homem não, esse homem não é o João. Não pode ser.
estou lendo da mensagem. Vê quão enganador é ele? Esse verdadeiro dia de decepção. Olha, houve o fanatismo dos dias de Lutero, de Wesley, dos dias do irmão Brana. Hoje há o fanatismo. Há o fanatismo acompanhando o ministério do irmão José Brana. Daqui uns dias haverá o fanatismo seguindo a mensagem de João. Mas enquanto o mensageiro está vivo, a mensagem está viva. A mensagem só morre quando morre o mensageiro. Aí Deus tem que ter um outro mensageiro. E para esse dia, Apocalipse 10, 8 a 11, só tem mais um mensageiro. João, a mensagem de uma só pessoa, depois Deus tratando com os judeus. Irmão Brana morreu, a mensagem morreu. A mensagem ressuscitou no ministério de João no ano 2000. O problema do povo é que o povo não lê entre linhas. Eu tenho tanta pipitinha boa aqui, que eu já queria saltar para o final. O 28, tem sido e agora é, Satanás estabelecendo seu reino na terra. Esse é exatamente porque ele o está fazendo, porque deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócios que não é um cristão. Ele trabalha cada ardil que possa para te fazer ver algo do modo errado. Ele está trabalhando, ele quer que você veja a coisa do lado errado. Se ele tem um propósito e uma ganância pessoal em te fazer isso, fazendo-te vê-lo dessa forma, ele te mostrará tudo o que possa para manter-te separado da verdade, porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. Não importa quão muito ele tenha que enganar e o demais. Ele tem uma ganância pessoal, ele é ganancioso. Esse é o porquê Satanás tem feito isso. E ele tem trabalhado através do ministério para fazê-lo. Ele trabalha onde? Através do ministério. Segundo Deus prometeu que faria. Ele estava no ministério de Jesus, estava no ministério de Moisés, estava no ministério do irmão Brana, hoje está trabalhando no ministério de João, no ministério da esposa, porque ele quer desvirtuar o povo, desviar eles da verdade. Então você deve acordar. Agora, ele começou por meio de um engano religioso no Éden e tem continuado desde então, não preparando um grupo de comunistas. Isso eu publiquei na internet. Os comunistas não têm nada a ver com isto. É a igreja. Satanás não é adorado pelo comunismo, ele é adorado através da igreja. Aí é onde tem que vigiar, vê? Não são os comunistas os que enganarão os escolhidos. É a igreja que enganará os escolhidos, vê? Eu estava vendo um pastor hoje dando uma escola dominical. Parecia que estava levando o povo, corre cuidado com os comunistas, eles vão logo tomar o governo, nós não vamos poder ganhar alma para Cristo. Coitado, está tão longe da verdade, né? É a igreja que engana. Satanás é adorado através da igreja, não é através do comunismo, não. O comunismo é um instrumento das mãos de Deus para vingar o sangue dos santos que foram derramados, para vingar a igreja católica. É o que disse o profeta. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a Escritura e fazê-la ver tão singela. Como Satanás fez ali atrás, no princípio, ele citou tudo. Você lembra? 31. No tempo de Adão, foi um engano. No tempo de Noé, foi um engano. No tempo de Jesus, foi o mesmo. E agora? É o mesmo. A mesma forma, um engano religioso. Hoje, no tempo do irmão Brana, foi um engano. No tempo de João também é um engano. Você vê que piratearam essa mensagem. É a forma que Satanás está enganando os grandes pregadores. Mas é como Eimaas não tinha a mensagem completa. Por isso Joabe disse, você não pode correr hoje. Quem vai correr é o gentio.
Quem vai correr é o etíope. Ele tem a mensagem completa. Ele tem o que o rei quer ouvir. João tem o que a esposa quer ouvir. Mas tem muitos que estão correndo, mas sem a mensagem que o rei quer ouvir. Eles trazem a mensagem de Lutero, de Wesley, da primeira e segunda etapa do irmão Branham, mas a esposa não quer mais ouvir essa mensagem. A esposa quer ouvir a mensagem, os selos revelados, os trovões revelados, o novo nome, a mensagem de uma só pessoa. É isso que a esposa quer ouvir. Que é o Espírito Santo 75. Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra. Wesley andou em outra luz. O Pentecoste andou em outra. Mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo. Seu irmão Branham falando em 1959. Uma geração é 40 anos. 1959 mais 40 dá 1999. Nós chegando no ano 2000, 16 de dezembro de 1959. Mas hoje, estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo. Hoje. E se houvesse outra geração, iria além de nós. E se houvesse outra geração, iria além de nós. E seu irmão Branham falando. E houve outra geração? Não se deu o rapto, se deu a vinda. Nós já estamos caminhando para uma segunda geração depois que ele morreu. Em 2005, fez 40 anos da sua partida. Fez 40 anos, 42 anos da revelação dos 7 selos. Nós já estamos em 2021. E se houver, irmão Branham disse, se houvesse, outra geração iria além de nós. Esta mensagem está além. Porque ele não pôde explicar. Eles ainda eram bebês da América do Norte. E Deus trabalhando da forma que ele trabalhou. Que a própria América do Norte não sabe sobre o 7º selo, está esperando que o irmão Branham retorne para revelar. Não viu que ele era o 7º selo, que ele era Deus em carne, que ele tinha subido com um novo nome, desceu com um novo nome. Branham! Não é Jesus, Satanás, é Branham! Jesus é para batismo, é para te expulsar, é para curar o enfermo, mas para subir é Branham. E se houvesse outra geração, iria além de nós. Ah, meu Deus. O irmão Branham disse, ali apareceram em cena os irmãos Bossel, Schmidt, o Dr. Price, Amy McPherson, a irmã que fundou a Igreja Cruzada. Eles vieram naquele tempo, todos eles. Veja, Schmidt morreu numa noite, o Dr. Price morreu na manhã seguinte, 24 horas depois. Já eu estava no campo e agora meu fim está chegando. Veja isto. Já não se ouve muito de Billy Graham. Você não ouve muito de Oral Roberts. Vejo minhas reuniões se tornando melancólicas. O que sucede é que estamos no fim de outra era. Como entraram Billy Sunday e os demais? Eles vieram depois do grande reavivamento de Moody.
Quando entrou Moody, justamente depois do reavivamento de Knox, quando veio Knox, logo após o reavivamento de Finney, Finney depois de Calvino, Calvino depois de Wesley, Wesley depois de Lutero. Hoje é o avivamento da esposa, hoje é o avivamento de Osmar Rodrigues Costa, porque nós tivemos o reavivamento de Moody, de Wesley, de Branham, tivemos o avivamento de Billy Graham, de Oral Roberts, tivemos o avivamento do pastor Joaquim Gonçalves Silva, mas no ano 2000, o avivamento da esposa é o avivamento da mensagem que trouxe Osmar Rodrigues Costa, pastor de Franca. E essa mensagem se foi à África, à Europa, pelo mundo todo. Gente, não tem como segurar mais, é Deus. Mombrana disse em 59, as minhas reuniões estão ficando melancólicas. Você já viu as reuniões de Goiânia? Depois do ano 2000, melancólica. Por quê? Deus parou de derramar luz ali, começou a derramar luz no ministério de Franca. Mais luz. Não que eles não eram de Deus, sim, mas seu tempo terminou. Foi colocado no armário, para não estragar. Eles não vão acreditar nisso, crer que estão num avivamento. Como os luteranos também, o wesleyano. Mas os luteranos foram de cachimbo. Você vê seus pastores hoje com os dedos amarelos de tanto fumar, vermelho de tanto beber. Os pentecostais não estão longe. E muitos da mensagem dizem, essa aqui é sem álcool. E eles bebem a cerveja sem álcool. É Satanás. É a maneira que ele vai enganando. Aquilo que eu falei do banho-maria. E quando a rã percebe, já está cozida. E assim por diante, vieram através das eras. Tão logo que um reavivamento terminava, Deus levantava outro, derramando mais luz, simplesmente continua se movendo assim, ele vai derramando mais luz sobre aquele avivamento. Veja bem, aquele avivamento que começou nos anos 70 aqui no Brasil, nós tivemos o avivamento, mas era só um brotinho com o irmão Arce Russo Martim. Ele apenas veio e falou dessa mensagem, mas Deus tinha um homem nativo aqui. Agora, quando Deus parou de tratar com aquele homem, Deus porque aquele avivamento tinha terminado, Deus começou a tratar no ano 2000 com outro homem, conforme a promessa, mas não é um homem da África nem da Índia, não, daqui mesmo, que tem uma profecia. Há uma profecia. Nós estamos dentro dessa profecia, dentro do cumprimento dessa profecia. Você não vai esperar que a profecia esteja aqui dentro. Não. A profecia está em carne. Amém? Louvado seja Deus, Pai Celestial. Te damos graças, Senhor, que estamos correndo com a mensagem da hora, a mensagem do dia. Te damos graça pelos teus filhos, abençoa cada um. Dê a graça e a bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.